Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, por tua santa misericórdia, rogamos, Senhor, a tua santa presença e dos benfeitores amigos, mensageiros da tua vontade, e que possam acolher, Senhor Jesus, as dores físicas e espirituais de encarnados e desencarnados, que de onde vierem e como vierem, Senhor, possam encontrar e receber a paz, o consolo, a instrução, a lucidez espiritual e libertar, Senhor, das garras que aprisionam-se nas ilusões, nos medos, nas inversões de valores e de verdades. Por misericórdia, Jesus, faça a presença no coração de cada alma, mesmo no coração daqueles que não creem em Ti, mesmo naqueles que Te renegam. Liberte-o, Senhor. Salve estas almas que mesmo, Senhor, afogando, desprezam, Senhor, a salvação. Não sabe o que fazem, Senhor. Como adolescentes rebeldes, ainda, Senhor, teimamos diante das evidências do Teu amor e de Tuas santas verdades. Agarramos-nos, Senhor, mais aos problemas do que libertamos-nos aceitando as Tuas verdades, Senhor. Abençoe esta casa que nos acolhe. Iluminai, Senhor Jesus, a trajetória desta casa espírita, que passaram-se 21 anos sobre a nossa responsabilidade e coordenação material, caminhando sempre em Tua direção, amado Cristo. Abençoe todos aqueles que de alguma forma por esta casa, Senhor, passaram, sejam aqueles que vieram buscar, Senhor, o auxílio, o socorro, aqueles que se alistaram como voluntários da caridade, do amor e na fraternidade, ou mesmo aqueles que titularam inimigos do Espiritismo e se fizeram algozes e perseguidores, tendo alvo esta casa santa e seus trabalhadores. A todos rogamos as Tuas bênçãos sagradas. Abençoe os lares, famílias, familiares aqui representados, amado Jesus, e que em cada lar se faça a Tua santa presença de amor, libertando, Senhor, dos vícios, das brigas, das perseguições, das obsessões, e que o lar possa transformar no templo fraterno, na escola viva do crescimento espiritual de uma família cristã. Abençoai, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos do Teu servos, aprendizes do Teu Evangelho, que possamos espelhar a Tua imagem e não fazer a nossa vontade. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento seja também, Senhor, um precioso medicamento, pois nele, Senhor, Tu possas derramar a Tua energia santa. Abençoai as mãos operosas e laboriosas de todos aqueles que de alguma forma fizeram que este alimento santo e sagrado chegasse até nossas mãos. Estenda Tuas bênçãos, Jesus, neste caderno de prece, cada nome que aqui se encontra, encarnado ou desencarnado, Senhor, aonde estiverem, receba a visita de um anjo. E assim, possam fortalecê-los, intuí-los e dar coragem de buscar Teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna, Senhor. Abençoai, Jesus Cristo, estas águas. Impõe as Tuas santas mãos, Senhor, e na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão, sejam colocados, Senhor, os remédios necessários. A Tua energia e dos laboratórios infinitos da natureza, retirados, Senhor, as essências medicamentosas. E assim, nessa alquimia do amor, transforme-se esta simples água em águas fluidificadas. Assim como transformastes águas em vinho nas bodas de Canaã, transformai de simples água no mais poderoso medicamento, que ao ingerir ou passar em suas dores ou feridas, os irmãos possam encontrar ali a melhor e a cura do corpo físico e espiritual. Pois transformam-se em águas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta,
nos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver uma dor, a escuridão, o mal, o erro. Lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos, amado Cristo, que professam outros cultos diferentes e diversos do nosso, possam receber a luz sagrada, as bênçãos da tua verdade e do teu amor. E que um dia, amado, possa unir, Senhor, estes feixes espalhados pela humanidade e transformar, Senhor, na grande árvore do amor e da caridade. Somos uma grandiosa família espiritual. Que possamos compreender isso, amando, respeitando e auxiliando-nos mutuamente, caminhando para a regeneração, vivendo na fraternidade do amor no presente. Iluminai nosso país querido, que passa por tantas provações, por tantas inversões de verdades. Ó Jesus Cristo, abençoai aqueles que estão aprisionados, pois nessa vida resgatam algo do passado, sem entender e compreender. Mas ajude, Senhor, uma alma a libertá-los e a consolá-los. Abençoai toda a humanidade, Senhor, que caminha no sentido contrário à vivência do teu amor e do teu evangelho, sofrendo a cada dia nas guerras sangrentas, nas angústias da alma, das enfermidades, que não tem definição na medicina convencional. Por misericórdia, Jesus, ilumine toda a humanidade, este planeta, que é a nossa moradia. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que ontem nós tivemos a grandeza, a beleza, a misericórdia divina de completar 21 anos. Agora nós somos de maiores, né? Já temos 21 anos, olha aí, ó. Que coisa mais linda, maravilhosa, né? 21 anos de trabalho, de amor, de caridade. A dona Josefina, cadê a mãozinha dela? Dona Josefina, acorda aí, mulher. Aí, ó. 21 anos que a dona Josefina está junto conosco, né, dona Josefina? 21 anos, essa bate o cartão aqui mesmo, né? Graças a Deus, passamos por tantas intempéries, por tantas bênçãos, por tantas... Olha, daria livros fantásticos de histórias, de situações. Acho que antecedendo a minha entrada, vocês estavam vendo algumas fotos, né? Mas ela é só de 2011 para frente. Nós perdemos arquivos de 2004 a 2011. Né? Quantos ali já não estão entre nós? Já despiram das vestes físicas e retornaram para a casa do Pai. Quanto nós temos que pensar sobre o valor da vida? A vida é um dom divino. Quando eu vejo pessoas insatisfeitas com a vida, alguns até intentando contra a sua própria vida, seja de uma forma ostensiva, seja da forma disfarçada. Eu penso, meu Jesus, abraçai essa criatura porque ela não está compreendendo a grandeza, a beleza, o sentido dessa vida. O Espiritismo veio para nos mostrar que a vida é eterna e que nós estamos aqui nesse corpo físico por uma dádiva, um milagre celestial, e nós temos que amar esse corpo, não da forma egoística, mas amar da forma de uma moradia, da estadia, para que nossa alma, nosso espírito se sinta bem. Precisamos cuidar do corpo, aceitá-lo. Hoje a medicina tem condição de modificar algumas situações. Vocês até viram, né, nas fotos, eu estava até mais velho. Nasci até cabelo, né? Olha que coisa linda. É o milagre da medicina, né? É o milagre da medicina. A medicina, sabe, é fantástica. Eu não nasci para ser feio, por que eu ia ficar careca? Né? Eu nasci para ser bonito. Quem não acha, o problema é dele. Né? E eu sempre oferto a grandiosa dádiva. A beleza está nos olhos de quem contempla. Está me achando feio? O problema é seus olhos. Né? Isso é igual o cigano que vai vender o cavalo, né? O cara chega para comprar e disse: esse cavalo tem um problema? Nenhum, só nas vistas. Aí o cara limpa os olhos, né?
Aí, mas esse cavalo é muito bonito, ele não tem problema não. Ele, não, só nazistas. E o cara fala, mas todo cigano é trapaceirinho, ele gosta de dar uma, né? O cara, aí, pagou lá o cavalo, aquela fortuna no cavalo, o cara levou. Chegou, soltou o cavalo lá na chácara dele, e o cavalo tá andando e trombando nos trem. E ele falou, ué, mas... Aí olhou, o cavalo era cego. Eu fui lá devolver. Eu falei, não recebi volta não. Eu falei que eu sei que o problema estava nazista. Mas eu achei que era na minha. Eu falei, não, era na do cavalo. Eu estava te falando a verdade. Você não me perguntou aonde era que estava o problema, de quem, né? Assim sou eu. Eu falo, seu problema está nas suas vistas. Entendeu? Então, a vida é um dom, é um milagre. Que entenda, compreenda esse dom da vida. Olha, quando aconteceu ali aquela explosão nuclear, onde a poeira cósmica do universo se transformou num espermatozoide que encontrou o óvulo da mulher, e ali iniciou-se a grandiosa explosão nuclear da vida, e apenas um minúsculo elemento que é 10 milhões de vezes melhor do que a ponta de uma agulha, e transformou nesse ser que você é, dessa complexidade orgânica, onde os elementos trabalham para a tua alma, para aprendizado do teu espírito eterno. Está compreendendo? Quando eu olho para trás e vejo 21 anos nessa casa santa, eu falo, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque eu encontrei o sentido da vida no espiritismo cristão. E nesta casa, o sentido da minha existência. Acha o sentido da tua existência, você vai amar a tua vida. Hoje nós falaremos do mal e o remédio, porque o mal é necessário ainda em nós, porque nós mesmos não gostamos de nós. Veja só, uma pessoa não gostar de si, como ele vai gostar de alguém? Quando você for casar, se for casar, né? Ontem também fiz 15 anos de casamento, com a mesma mulher. Agora a gente tem que falar assim. Fala assim, e a sua mulher atual? Seu marido atual, né? Você tem que sempre colocar isso atual, né? Aí, compreende, quando você for casar, você pergunta assim para a pessoa, você se ama? Se ela ficar em dúvida, não se amar, meu filho, dá um passo atrás. Dá um passo atrás. Porque se ela não se amar, né? Você acha que ela vai te amar? Não vai. Compreende isso? Você pode fazer o que quiser para essa pessoa. Ela não vai te amar. Ela será intransigente. Tudo aquilo que você der, ela reclamará. Tudo que você fizer, ela reclamará e não será grata. Compreende isso? Quando eu era menino, eu ficava de butuque escutando as conversas para ver se aprendia alguma coisa. Aí eu via falar assim, quando você for casar, você olha como a mulher trata sua mãe e seu pai. É assim que ela vai ser, tratar sua família. Muitos de vocês aqui devem ter escutado esse conselho, né? Se a pessoa, a mulher maltrata o pai, não obedece o pai, ofende o pai, não respeita o pai, o que ela vai fazer com o marido? Isso era o ensinamento, há alguns aninhos atrás. Vamos ficar com esse negócio de... algumas décadas atrás, né? Mas hoje eu falo a você, quer ter um relacionamento? Que importa qual relacionamento? Seja um relacionamento de amizade, seja de relacionamento de namoro, seja de amante, seja de casar, não importa. Pergunte, você gosta de você? Eu me odeio. Eu não gosto de mim, eu sou gorda, eu sou magra, eu sou feia, eu sou cabeluda, eu sou careca, meu cabelo é comprido, meu cabelo é preto, meu cabelo... Você fala, meu Deus, estou lascado. Porque se a pessoa não se ama, filho, ela não ama a Deus, e muito menos ao próximo. Só a dor e o sofrimento para resgatar essa alma. Só a dor e o sofrimento para fazer ela valorizar a vida. Por isso que Deus permite a dor para que nós possamos encontrar a luz, a dádiva do amor. Eu já participei de muitos desencarnes. Até contribuí com alguns, porque eu dou passe de desligamento. A hora que a alma e o corpo não querem desligar. Se você não sabe o que é isso, vai lá e assista o filme Os Mensageiros. E se você tiver desgostoso da vida, vem que eu te dou um passe de desligamento. Olha, falo para você, nas problemas, nas mais sérias problemáticas, nas mais aflitivas dores, o espírito não quer abandonar o corpo físico quando chega na hora final.
O corpo não presta, o corpo não mexe, o corpo não pisca, o corpo não consegue respirar, está entubado, está com seringas e agulhas para todo lado, com aparelhos para todo lado, mas ele não quer largar o corpo físico. E nós, quando estamos aí no auge da juventude, da beleza, da força, ficamos querendo morrer. É uma ilusão, é um complexo estranho isso. Morremos de medo da morte e queremos morrer. Não aguentamos nenhuma dor no cantinho da unha do dedo do pé e queremos morrer. Sou desgostoso dessa vida. Meu Deus, a minha vida não presta. Eu quero morrer. Aí dá uma dorzinha na unha do pé. Mamãe, tem um remedinho, minha unha dói. Não, mas você não quer morrer? Qual que é a lógica? Então deixa doer. Às vezes do dedo da unha vai pro dedo, do outro vai pro outro dedo, vai pro pé, vai pra perna, sobe, passa pra outra perna, vai pro quadril. Aí invade o corpo inteiro, talvez, dentro dos 10, 20, 30, 40, 50 anos você morre. Não, mas eu não quero morrer, eu quero morrer, mas não quero sentir dor. Aí é impossível. Espíritos ainda na imperfeição, espíritos endividados como nós somos, espíritos decaídos, que a grande maioria ainda se encontra na face da terra. Quer saber se você é da terra? Quer saber se sua alma é decaída? Quer saber se você estava em paragens melhores do que essa? Numa noite estrelada, quando o seu coração estiver em tranquilidade, calma, isso vai ser difícil, né? Todo mundo hoje está numa ansiedade exacerbada. Saia para o lado de fora, apaga-se todas as luzes e fica contemplando as estrelas. Se você sentir uma saudade indescritível, quando seus olhos fixarem em uma determinada luz cintilante, você vai entender, você não é da terra, você não é daqui, você errou demais, você abusou do livre-arbítrio, você ofendeu a justiça divina, e aí foi necessário para que você viesse para um planeta de aprendizado, de crescimento, numa escola sofrida para a alma, num mundo de provas e expiações. Está ruim esse planeta? As pessoas estão complicadas? Não queira mudá-las, você não conseguirá. A Terra já conta com 7,5 bilhões de habitantes e a cada ano está aumentando alguns milhões. Então você não conseguirá modificar todos os habitantes do planeta Terra. Precisa se modificar então quem? Você mesmo. Ao modificarmos, nós vamos começando o processo natural da seleção, assim como as plantas fazem, como os animais fazem. Olha, não existia cachorro há 18 mil anos atrás. Existiam lobos ferozes, sanguinários, que comiam até seus filhotes. Mas a hora que eles viram aproximando do ser humano, e viu que era bom agradar o ser humano, eles foram se transformando em animais ferozes, em dóceis amigos, e transformou-se nos melhores amigos do homem. Então, a raça canina, o cachorro, é criação humana. Entendeu? Nós somos assim, né? Éramos e somos, alguns são animais violentos e ferozes. Queremos melhorar, sair da violência do meio, melhoremos nós. Aqueles lobos que não quiseram melhorar ainda continuam nas florestas, ainda continuam sendo violentos, ainda continuam em jaulas, ainda continuam sendo caçados, ainda continuam sendo mortos. Mas aqueles que melhoraram, outros fizeram tanta melhora que hoje são mais amados do que muitos filhos, mais bem tratados do que muitos maridos e mulheres. Muitos, quando vai viajar, aluga até um cômodo, até um local específico para seu cachorrinho, para onde ele viaja. Viaja de primeira classe em aviões, está compreendendo? Recebe do bom e do melhor. Então esses cachorros fizeram a conquista da transformação e da melhora, largaram de ser os lobos ferozes e transformaram em amigos fiéis. Então aqui está a grande dádiva da transformação para a nossa mudança, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. O mal é o remédio que transforma nossas vidas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Diz assim: será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Aqui é o pranto e ranger de dentes.
Basta olhar da janela da capela dos nossos olhos, que daí para frente nós só vamos ver as coisas difíceis. E quando olhamos para dentro de nós, vemos ainda mais dor e sofrimento. Quem é a pessoa que é extremamente feliz por todo o tempo, por toda hora e por todo o dia, por toda uma vida na terra? Não tem, impossível ter. Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Quanto mais a dor estiver profunda, eu vejo muitas pessoas, esses dias mesmo falei com uma companheira irmã, ela estava assim, cabisbaixa, olhando para o chão. Eu disse: o que você está procurando? Aí você não vai encontrar nada. Retira-se dos olhos para o chão e olhe para o céu. Você encontrará a resposta daquilo que te atormenta. Nós temos o hábito de, quando estamos com aflição, ficar assim. O que você vai olhar para baixo? O que você vai achar o quê? Dizem que as profundezas do inferno é para baixo, então nós vamos achar só coisas ruins. E dizem que o céu é para cima, então vamos olhar. Tem problema? Olhar para o céu e dizer: meu Deus, por que sofro assim? Qual a causa desse sofrimento? Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Então, se não podes me contar porque eu não aguento, dai-me, Senhor, a consolação, a humildade de suportar. Você vai ver sua alma se transformar, mesmo que esteja nas dores mais extremas, mesmo que seja as dores mais sofridas, você vai compreender. Você vai compreender que está aqui para reparar o mal que já fez, para merecer a felicidade que virá. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventuranças e alegrias? Como eu vejo aí pessoas gloriando e glorificando ao Senhor só quando recebe coisas, só quando recebe milagres. E aí, essas religiões materialistas, empresas religiosas, prometem fundos imundos, tesouros de tolos, oferecem milagres sem nada precisar fazer, sem nada transformar. Oferecem até chás e bebidas alucinógenas para que a criatura encontre com o Criador nos devaneios psíquicos das drogas alucinógenas. Nos êxtases de festas religiosas, aonde um culto religioso se faz através de baterias, de guitarras, gritos, euforias, êxtase, os olhos. Um dia eu vi o olhar de uma pessoa que estava fazendo um culto destes, ele cantava, gritava, falava em línguas. Olha que parou, eu olhei para os olhos dele, eram 2 estrelas cintilantes, eram 2 olhos brilhantes, e eu pensei: meu Deus, este é o estágio do êxtase espiritual que as pessoas buscam nessas formas de expressões religiosas. Acabou aquilo? Acabou. Passa um pouco, o êxtase vai acabando, porque esse êxtase é material, é o êxtase celular, não é o êxtase espiritual. A pessoa, os olhos voltam ao normal, os olhos voltam a ficar embaçados, a pessoa fica angustiada, a pessoa fica depressiva, a pessoa fica mole, a pessoa não consegue nem trabalhar, nem movimentar, nem fazer o bem. Ela continua egoísta, ela continua ali repleta de orgulho, ela continua sem perdoar, ela continua sem amar. Isso eu presenciei. Porque eu sou São Tomé, eu gosto de ver para crer, apesar de que não precisa ver para crer, basta crer e esperar, e assim nós veremos. Essa é a grande problemática que encontra-se na nossa capacidade intelectual. Temos uma avantajada capacidade de pensar, questionar, mas temos uma fragilidade de aceitar as coisas que estão além da nossa compreensão física. Aí transportamos tudo para as coisas da matéria e o nosso espírito fica abandonado. Aí aonde vai encontrar felicidade se o nosso espírito está na languidez espiritual? Ficamos apavorados dentro de nós. Angústias, depressões, fobias, trememos por dentro do corpo, o espírito e o corpo não se acasalam-se, as células tremem dentro de nós. Quantas vezes você sente seu corpo tremer durante o dia, na semana e no mês? Olha a quantidade de pensamentos conflitantes. A problemática não é pensar. Eu vejo pessoas dizendo: olha, eu queria parar de pensar. Nosso país é campeão de tomar quetiapina, ou esses remédios que diminuem a aceleração mental. Poxa, precisa disso? Em determinado caso até sim, mas em grande parte dos determinados não precisam. Ora, meu querido, reze,
Confie, trabalha a simplicidade daquilo que você faz desde que nasceu. Respirar. Dez vezes vale mais do que dois comprimidos de quetiapina. Simples assim. Ah, mas eu não quero. Eu quero algo para parar a mim, porque eu não quero parar. Porque se eu parar, eu tenho que assumir que eu sou culpado de tudo que me acontece. Mas eu não tenho culpa. Então eu vou buscar as religiões que resolve os problemas, que me liberta, que fala que eu vou para o céu. Há 4 anos atrás, vendeu-se, aliás, 2 anos atrás, vendeu-se 1000 vassouras lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, por R$1.000 cada uma, porque a vassoura era a vassoura milagrosa que limpava e tirava todo o mal, pobreza de dentro das casas, e 1000 pessoas compraram. Há 4 anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, preste atenção, a capital do Rio de Janeiro, que foi a capital do Brasil, vendia-se toalhinhas milagrosas, que era para enxugar o suor quando entrasse no reino celestial. E, pasmem, está achando que está pouco? Venderam-se lotes espirituais, venderam-se lotes nos paraísos elíseos, nos campos elíseos de Jesus Cristo. E muitos compraram. E vinha até com o papelzinho desenhado onde era seu lote. Ai, que gracinha! Ai, que gracinha! Não vai lá para o cemitério caçar sua tumba, não, que você vai ver. E não reza para você, modificar as energias. Olha só, é muito mais fácil eu comprar a salvação do que entender que a salvação está dentro de mim, que eu posso modificar. E que a dor e o sofrimento faz-me melhor quando eu aceito-as como lição a ser superadas e aprendidas. Está compreendendo? E que a menor revolta causa em mim mais dor, mais sofrimento e mais peso energético. Imitai aquele que vos... será que apenas reconhecereis o seu amor quando tiver desenfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Será que é só assim que nós acreditaremos em Deus? Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo, chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre um monte de lixo, disse a Deus: Senhor, Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quereres experimentar bem o vosso servidor. Quem falou essa frase sagrada? Que é o maior exemplo de gratidão, transformação na dor e na riqueza, na pobreza e no sofrimento. Quem é? Jó. Jó. Está lá no Antigo Testamento. Está lá Jó, um homem que não sabe mais, a história não sabe onde ele vivia, mas acredita-se que era numa cidade chamada Zaur. Acredita-se. Jó era um homem milionário. Para aquela época ele tinha uma fortuna incalculável. Ele era dono de mais ou menos 7.000 ovelhas. Ele era dono de 3.000 camelos. Ele era dono de 500 juntas de boi. Ele era dono de 500 mulas. Ele tinha milhares e milhares e milhares de quilômetros de terra, férteis, repletas de água, de plantações, de capim, para sustentar todos os seus animais. Ele era um homem forte. Ele era um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos ao total. Ele tinha uma esposa muito linda e bonita. Ele morava num palacete. A casa dele era um palácio de pedras polidas e enfeitadas. E este homem, Jó, milionário, tinha centenas e milhares de empregados. Ele era ótimo com os empregados. Os empregados não tinha ele como um patrão, mas tinha ele como um amigo. Eles eram colaboradores uns dos outros. Jó era um homem justo. Ele levantava as madrugadas, agradecia a Deus, joelhava, agradecia a Deus pelo dom da vida, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pelos seus funcionários. Alguns dias da semana ele ia para a entrada da cidade e lá ele ficava. As pessoas passavam e ele perguntava qual era a necessidade de cada pessoa e ali ele ajudava. Ele tinha a condição da importância da sua riqueza e ele tinha a riqueza. Problemas materiais ele ajudava, problemas espirituais ele buscava, problemas familiares ele buscava ajuda em outro. Ele ajudava todo mundo. Era um homem magnificamente devotado, obediente, repleto de fé. Jó era um exemplo para a humanidade na sua época. Incomodou-se, as trevas incomodou-se. E num dia, aonde foi feito um conclave, uma reunião espiritual, aonde os anjos receberam os enviados de Satanás. A esses enviados de Satanás disse que os anjos eram imperfeitos, porque não havia nenhum homem na terra que louvavam ao Senhor por desapego, por amor.
só lavavam por troca. Satanás estava ali ardilosamente tentando induzir os anjos a sentir ingratidão. Os anjos disseram: não. Algumas pessoas sim, mas muitas outras não. Louvam a Deus porque sabem que Deus é o Pai, é o misericordioso, bondoso de todos nós. Os anjos malignos de Satanás diziam: não, todos trocam. Todos trocam. Só tem fé quando recebe algo em troca. E ele disse: me dá o exemplo de um homem, disse ali Satanás. O anjo disse: não preciso buscar outro, Jó. Jó é o exemplo vivo da fé, do louvor, da gratidão, pois ele é rico, mas ele levanta as madrugadas em meditação e oração, em agradecimento, em louvor. Ele abandona seu palacete e vai para as entradas da cidade poeirenta, procurar auxiliar aqueles que necessitam. Ele trata seus empregados e funcionários magnificamente como amigos, extremamente leal aos direitos e deveres de cada um. O anjo do Satanás disse: ele ama o seu Deus e seu Senhor porque ele é rico, Deus deu muito para ele. Retira o que tem, que eu quero ver. O anjo disse: aceito esse desafio. Vamos fazer esse desafio. Permito você a atentar contra Jó. Permito você a influenciar. Só não permito você mexer na vida dele. Não pode tirar a vida dele. O anjo deu uma gargalhada, o anjo do mal, das trevas, deu uma gargalhada e desceu para a terra. Liberou Jó. E viu que Jó era um pai de família excelente. Ele tinha ensinado a grandeza familiar, a união familiar. 10 filhos, todos já haviam casados. 10 casas os filhos tinham. Mas eles se reuniam uma vez na casa de cada um. Os 9 iam para a casa de um. E ali faziam uma grande festa. Jó participava de todos estes banquetes. Jó participava de todas estas festas. Mas teve um dia que era um dia de comunhão, devoção e jejum de Jó. E ele respeitava fielmente todos os compromissos religiosos. Aquele dia, aquela noite, Jó não foi. Os irmãos se reuniram, sentiram a ausência do pai. Jó ficou. A mulher dele insistiu: vamos, Jó, deixa para amanhã sua devoção. Não, mulher, não, você não entende. Eu tenho que agradecer ao meu Deus, ao meu Senhor. Homem, você é muito fanático. Não, mulher. Não, mulher, vamos ficar, vamos orar e agradecer. Eles se reúnem, depois nós nos reuniremos na casa de outro filho. Nada mudará, apenas eu tenho que falar, conversar, orar e meditar sobre meu Deus, agradecendo tudo que nós temos, rogando a proteção para todos e tudo que nós temos e aqueles que convivem conosco. E a mulher ficou com a cara feia, com aquele bico, igual a mulher que te chama para ir para o shopping, você não quer ir, você não pode ir. E aí a mulher também não foi. Naquela noite, depois de algumas horas de festas, de bebidas, melhores vinhos, melhores animais, aquela festança familiar que era muito grande, porque juntava 10 filhos, 10 noras, juntava os netos, os amigos. Era uma grande festa na casa desses 10 filhos de Jó. Houve-se uma grande tempestade. Dizem até tempestade de areia. Roeu-se aquela casa. Morreram-se todos. Nada ficou. Reiniciou o dia começando com essa notícia. Trouxeram a notícia para Jó. Jó, chegou o mensageiro da notícia ruim. Morreram todos os seus filhos depois dessa tormenta que deu esta madrugada. Não sobreviveu nenhum. Só abaixou os olhos, encheu de lágrimas e disse: é da tua vontade, ó Deus. Ó Criador, obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus filhos que eu convivi com tanto carinho e amor. O Jó estava ainda em recuperação, quando veio esbaforido um dos seus cuidadores. Jó, pelo amor de Deus, Jó, Jó, Jó. Atacaram-nos nas fazendas. Roubaram, Senhor, todas as suas ovelhas. E as que não roubaram, mataram-nas, degolaram-nas. Fizeram um rio de sangue no deserto. Não ficou nenhuma ovelha, Jó. Mataram até aqueles que eram os cuidadores, só escapou eu, Jó. Jó abaixou a cabeça, a lágrima, cintilou-se em seus olhos firmes. E ele só disse:
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não havia nem recuperado, não havia nem respirado direito. Chegou 2 outros funcionários e disse: já. Salteadores foram lá na fazenda, incendiaram tudo. Levaram os 3.000 camelos e puseram fogo em tudo e mataram os cuidadores. Jó disse: meu Deus, o que tu queres falar comigo, Senhor? O que está querendo dizer? E Jó orou. A mulher já começou a irar e ficar com raiva. Não tinha passado nenhum baque. Chegou-se outro funcionário de Jó. Aquele grupo de malfeitores nômades passaram no restante de tuas fazendas. Levaram as juntas de bois, levaram as mulas, ao que não conseguiu levar, pôs fogo e matou. Não tem mais nada. Acabou-se tudo. Jó fechou os olhos e disse: meu pai, meu Deus. A mulher disse: Jó, isto é o castigo, Jó, porque você não foi visitar teus filhos. É o castigo de Deus, Jó, que está te tirando tudo de nós. Jó. Jó olhou para a mulher e disse: mulher, cala-te a boca. A mulher disse: blasfêmia. Não calo. Renegue teu Deus, Jó. Jó não renegou. Jó disse: cala-te, mulher. Cala-te, mulher, que Deus deu. Deus pode tirar. Tudo é dele. Agradeço ao meu Senhor. Passados-se alguns momentos, Jó, isso tudo em um único dia. Um único dia. Jó, sofrendo no corpo e na alma, não tinha mais nada. A mulher, irando e querendo que ele abandonasse o Deus, começou a aparecer em teu corpo feridas, tumores, feridas fétidas, de dores terríveis. A mulher disse: aí, eu te falei, pede a teu Deus para que tu morras. Pede para teu Deus a morte, porque é isso que ele quer te dar, é isso que o seu Deus te dá. E a mulher o abandonou, Jó. Jó olhou para teus braços repletos de feridas, dores cruciantes atormentavam teu ser. Ele rasgou toda a tua roupa e disse: Deus, eu nasci nu, e nu eu morrerei. E sentou no chão pelado. E ali ficou. Passados-se algumas horas. Isso tudo num único dia. Que dia longo para Jó aquele. Pareceu séculos. Sentado no chão. 3 amigos de Jó chegaram. Viram ele naquele estágio de penúria. O corpo estava chagado. Jó tinha pegado cinzas e jogado em suas feridas, que estava melando, saindo as secreções. E Jó sentado, nu. Os 3 amigos chegaram e olharam. Não tinha nada para falar. Jó estava ali, com os olhos merejados, com semblante firme, sem uma palavra. Os amigos de Jó retiraram as roupas e sentaram juntos. Jó, vamos, nós te ajudamos. Jó não falou nada. Jó, vamos. Jó não disse. Eles disseram: vamos ficar calados. E ficaram lá. Os 4. Jó e 3 amigos. Passaram-se 7 dias. Desde aquele dia atormentado. Jó não tinha mais lágrimas. Jó não tinha mais condição de pensar, de sentir. Jó só murmurava: meu Deus, tu me tiraste tudo, mas tu me disseste: faça do teu servo o que quiser, Senhor. Estou pronto, eu aceito. Mas eu não te abandono, eu te louvo, eu te louvo, Senhor. E agradeço por tudo, Senhor. Jó, nas entranhas de tua alma, orou ao Deus, ao seu Senhor. Os amigos levantaram, vestiram as roupas, disseram a Jó: Jó, vem, abandona teu Deus. Ela disse: não, eu aqui ficarei, porque eu confio no Senhor. Eu ficarei porque o Senhor aqui quer me falar algo. Os amigos saíram e foram embora.
De repente, Jó sentiu uma energia estranha. Jó sentiu algo diferente. E uma voz disse a Jó: reconstrua tudo. Tu fez uma vez, por que não faz duas? Jó levantou-se, tomou um banho e as feridas foram se curando. A cinza saiu, as feridas foram curando. Procurou um par de roupa, vestiu e saiu para o mundo. Passa-se alguns anos. Jó tinha 70 anos nessa tragédia, 70 para 72 anos. Passa-se alguns anos. Jó encontrou uma mulher, uma jovem mulher. Apaixonaram-se, casaram-se, veio o primeiro filho. E Jó voltou a lida ao trabalho. Jó, um homem inteligente, Jó, um homem repleto de luz, de energia, de amor e de bondade. Começou a conquistar seus primeiros animais. Passados-se 20 anos, Jó tinha 10 filhos. Jó tinha 14 mil ovelhas. Jó tinha 6 mil camelos. Jó tinha 1000 mulas e 1000 parelhos de bois. Jó tinha 10 filhos e uma jovem mulher. Jó desencarnou. A Bíblia, alguns textos bíblicos confundem entre 120 a 200 anos. Jó viveu nessa fase de 120 a 200 anos. Recuperou tudo em dobro, porque Jó teve a confiança e nunca abandonou Deus. Nós estamos aqui na terra para ser testado, tentado. Nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Somos administradores. A única coisa que pertence a nós, creia nisso, é somente o universo inteiro e a sua vontade. Você pode conquistar o universo inteiro. É a nossa possibilidade. Certeza, nós seremos anjos um dia. Mas para isso nós temos que despir de toda descrença e de toda materialidade. Cada um faz as suas escolhas. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas mesmo que se devesse chorar e sofrer toda uma vida, o que representa isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males do passado, e elas terão consolação no futuro, que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Naquele momento que Jó sofria, ele compreendeu que merecia todo aquele sofrimento, porque ele seria o grande exemplo de transformação, devoção e fé daquela época, para toda a eternidade. Ele creu no Senhor, ele foi devoto, ele perdeu tudo e recuperou tudo, porque a vida é eterna. A matéria é transitória. No estado de desencarnado, quando estáveis no espaço, escolhestes vossas provas, pois acreditastes ser suficiente e fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Quando eu vejo, quando adentra-se mães e filhos, quando adentram-se pais e filhos, na conversa fraterna, quando eu olho ali, os grandes laços reencarnatórios que ligam aqueles dois, eu olho para aquela criancinha e falo: ama teu pai, ama tua mãe, venera quem te trouxe à terra. Não é o melhor, não é o que você queria, mas para você é o que tu mereces. Ama teu pai, ama tua mãe, devote-se a eles e a todos aqueles que servem como pai e como mãe, porque tu não sabes de onde tu vens. Olha, não queira saber de onde alguns de nós viemos. Eu vejo muitos aí querendo fazer terapia de vidas passadas. Meu filho, para quê? Faça terapia da vida futura. Planeje ela hoje para o seu futuro ser perfeito, porque o passado foi muito imperfeito. Uma leve intuição te dá. Quer uma certeza? Basta saber o que passa dentro do teu coração e tua mente. Você é anjo, ama, reza o dia inteiro, só tem pensamentos iluminados, altruístas? Só tem sentimentos purificados? Claro que não. Estes não vêm à terra, só vêm aqueles que pecaram, aqueles que degradaram, aqueles que ofenderam a justiça divina, aqueles que ofenderam e machucaram o próximo, aqueles que ofenderam e machucaram a si mesmo. Então nós estamos num vale de dor e sofrimento. Quer libertar-se desse vale de dor e sofrimento? Inicie-se amando a si próprio, transfere para teu pai e tua mãe, ame a Deus sobre todas as coisas e amplie-se esse amor àqueles que te rodeiam, a toda a humanidade chegará o dia. Aí você encontrará a paz na alma, a libertação do teu ser,
Solta as algemas das raivas, dos ódios, dos ciúmes, das posses, da ignorância, do orgulho. Esses dias atrás, fui num cemitério de Goiânia. Me perdoe quem tem parente habitando as vestes carnais lá, os ossos. Se passou de 5 anos, nem mais isso. Mas como o astral daquele cemitério estava trevoso. Aí quando eu fui lendo os nomes, eu não achei nome de nenhum pobre, só nome de rico. E quando eu caminho no cemitério parque, eu não vejo aquela energia trevosa, aquela nuvem escura. Eu via nesse cemitério lápides ricas, eu via construções de mausoléus ricos, eu via estátuas de tamanho de uma pessoa, de bronze. Mas eu via as trevas pairando sobre aquele cemitério. Falei, meu Jesus, eu não quero ser enterrado num lugar desse, pelo amor de Deus. Me joga numa vala, mas não me traga meu corpo para cá. Vai que meu espírito ainda esteja aprisionado um pouquinho nesse corpo material. Não. Dá-me um cemitério de pobre. O que vale teu corpo? O que vale teu orgulho? O que vale tua mágoa? O que vale as coisas que aconteceram com você? Nada vale quando a chaga começar a cobrir o corpo. Que vale os carros, riquezas, patrimônio? Nada vale. Porque basta um sopro que tu perdes tudo. Nada você vai levar. Compreende o dom da vida? Ame até seu coração doer. Ame até doer o seu coração. Mas não de raiva, nem de mágoa. Não de ingratidão. Deixa seu coração doer de amor. Eu sei o que é falar isso. Porque eu sinto lampejos desse amor. Muitas vezes em minha vida. Que dói meu coração que eu penso que vou infartar. De tanto amor. Compreende? Eu sou pecador. Mas eu sei os lampejos do amor. E eu quero ter ele perene em mim. Compreende? Esse é o caminho que Deus nos dá. Jó encontrou esse amor verdadeiro em Deus, na fé, na compreensão e na resignação. Ame quando você está com dor. Ame quando uma pessoa te maltratar. Ame aquele que é ingrato, porque cada amor que você despejar a uma pessoa que não merece é a loteria sagrada dos dons divinos que você recebe, nos tesouros de teu coração. Ninguém tirará isso de você. É o processo da salvação e da evolução para a vida eterna. No estado de desencarnado, preste atenção, quando estáveis no espaço, escolheste vossa prova, pois acreditaste ser suficientemente forte para suportá-la. Por que lamentar agora? Por que reclamar das dificuldades, das problemáticas? Vós que pediste a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa, e que saísseis triunfante, mesmo que o vosso corpo fosse jogado num monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que importa você estar no mausoléu e ter o espírito trancafiado, ou ali esvoaçando ao redor daquele mausoléu, que tem uma caricatura de um anjo de bronze, que tem tua imagem em porcelanato, Carrara, porcelanas puras da China, ou tantos outros patrimônios lá, os ladrões da noite vai roubar, e você lá, como espírito querendo vigiar aquilo que nem pertence a ti mesmo, porque nem teu corpo já existe, está em putrefação. Que importa? Importa que nosso corpo pode ser jogado até numa lata de lixo, mas que nossa alma possa crescer radiosa, esplendorosa, rumo ao Criador, porque nós aprendemos a amar, a perdoar, e para aprender a amar, a perdoar, nós temos que aprender a servir. É a base, é a pedra filosofal dessa casa espírita. Amar, servir e perdoar. Amar servindo, servir perdoando e perdoar amando. É a nossa filosofia, é essa base desta casa santa. E aí diz, que remédio receitar? Quais são os remédios receitar para aqueles que encontram a infelicidade? O caminho do amor na caridade. Não sabe amar? Comece a fazer caridade. Faça atos de caridade. Aprenda a ofertar um copo a uma pessoa dentro da tua casa, mesmo que ele seja preguiçoso, mas não oferta a água e diz, estou te fazendo a caridade ao preguiçoso. Não. Você perdeu o mérito da ação. Faça com amor, faça com carinho, faça. Primeiro a gente começa a fazer caridade por egoísmo, né? Por egoísmo. Qual é a caridade por egoísmo? Fala, eu vou fazer caridade porque eu vou receber algo dos céus. Beleza, você faz. Depois que você passa a gostar. Diz que o hábito do cachimbo entorta a boca. Aí nós passamos a gostar de fazer caridade, porque nós sentimos nosso coração começar a ficar em paz, felicidade.
Esse é o medicamento para todos os males de angústia e tristeza, para todas as perdas, para todos os conflitos. Ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Felizes os que sofrem e os que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Amém? Amém. Daqui uns dias é a Páscoa. Daqui umas semaninhas é a Páscoa. Onde a humanidade comemora-se a grande dádiva do desenlace, da transformação de Cristo. Mas comemora-se com ovos de chocolate. Esquece do fundo, da causa, do fato primário dessa grandeza da história. Nossa casa, nós não acreditamos na Páscoa com ovos de chocolate, mas nós fazemos ovos de chocolate e doamos para todos que aqui vêm. No ano passado, se não me engano, nós fizemos 502 ovos de chocolate. No ano retrasado, 427. Nós fazemos, a sexta-feira da paixão, nós fazemos os ovos. Já estamos preparando, já estamos adquirindo todas as coisas para fazer. No primeiro sábado, depois da sexta-feira da paixão, nós doamos os ovos. O que sobra, nós levamos e doamos para a comunidade. Saímos em outros setores para doar os ovos de chocolate. Buscamos criancinhas. Alguns não aceitam, os pais são evangélicos. A criança chega a estar babando. O pai diz, não. Vê a nossa camisa de espírita, sabe que espírita faz trabalhos de caridade. Não aceita. É uma pena. Estes, preste atenção nesta frase, estes é que busca Cristo crucificado. Creia em Deus. Não busque Cristo crucificado. Encontre Cristo ressuscitado. Encontre Cristo ressuscitado. Você encontrará o sentido da sua vida. Cristo ressuscitado e não Cristo crucificado. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao nosso Senhor Deus por essa tarde magnífica. Pelos anjos amigos que descem dos céus e tocam as sinfonias de luzes, de cores, de músicas, de amores, e que invade nossa alma. Como cintilantes purpurinas coloridas, como as auroras boreais, derrama sobre esta casa, sobre encarnado e desencarnado. Os céus se fazem na terra. Deus toca a nossa alma. Deus fala ao nosso coração. Deus liberta-nos de todo o mal, desde que reconhecemos em nós a necessidade da transformação. Ele não nos pede sacrifício, Ele não nos pede gotas de sangue, Ele não nos pede, Ele só nos aconselha a libertar-nos do pecado. Porque Deus Pai quer a morte do pecado e não do pecador. Que possamos matar o pecado em nós e salvar o pecador. E de pecador transformemos-nos em anjos celestiais do amor, na caridade, na fraternidade, ainda na terra. Obrigado, Senhor. Rogamos por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que possam levar essa sinfonia de amor aos seus lares. E lá, Senhor, inundar o lar com essa doce melodia do amor, cantando hosanas nas alturas, encontrando a paz e a felicidade aos homens de boa vontade. Obrigado, Jesus. E em tuas mãos, a vida de cada irmão, entregamos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Pois Tu és o poder e o reino e a glória por toda a eternidade. Que Deus seja louvado, que assim seja. Obrigado a todos. Que a paz de Cristo esteja em seu coração. Peço perdão. Se alguma palavra te ofendeu, feriu, te magoou, não deixe que palavras que talvez não agasalhem com seu entendimento de vida possa distanciar da lucidez e da verdade de Cristo. Não estamos aqui para questionar opiniões, só para ofertar a verdade de Cristo.
O objetivo desta casa é evangelizar, libertar a consciência, libertar a alma. Que a paz esteja em vós. E que esta paz de Cristo, porque nada temos a oferecer-te, possa te acompanhar ao lado. Vá com Deus. Deus te acompanha. Obrigado a todos.